mais do que especial. Olha o lugar que eu vim gravar esta cena, junto com uma pessoa aqui do clube, que cuida das pessoas que querem ter saúde. Nós vamos falar hoje sobre como manter a nossa massa muscular, mesmo na idade madura, 40, 50, 60. E que é lugar mais lindo que esse, que é o Esporte Clube Pinheiros? Vem comigo, que hoje nós temos muita coisa para compartilhar com vocês. Esse lugar lindo é um paraíso aqui na Terra, porque é o Esporte Clube Pinheiros. E o assunto que a gente vai tratar hoje se refere assim aos 50 a mais. A nossa população está realmente envelhecendo, tá? Envelhecer não quer dizer que a vida acabou. Existem muitas formas da gente se manter ativo, feliz e cuidando do nosso corpo. Quem está aqui do meu lado é o Ivan Paixão. Fala um oi lá, Ivan. Olá, prazer, meu nome é Ivan. Tenho o privilégio de estar aqui hoje com vocês para bater um papo sobre saúde, sobre músculo, sobre ganho de força, com a Beth aqui para contribuir um pouquinho mais para vocês. É uma honra realmente. E quem é o Ivan? O Ivan é um professor de educação física formado pela Universidade Paulista que se especializou em fisiologia do exercício pelo Instituto de Ciências Biológicas da USP. Especialização em periodização de treinamento de força e potência pelo Nefet. Ele é ex-atleta de saltos ornamentais, gente. 25 vezes campeão paulista, é uma honra, hein? Parabéns! E 10 vezes campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano. Ou seja, a gente tem um atleta que hoje dedica a sua vida para poder ajudar outras pessoas a se manterem em forma. É isso, Ivan? Exatamente. E o que nós vamos falar hoje, hein? Massa muscular. Como mantê-la ao longo dos anos. Muito bom. Uma realidade incontestável é que a nossa população, não é só do Brasil, mundial, está envelhecendo. E muitas vezes a gente não tem oportunidade de fazer algo para o nosso corpo. Nosso corpo é o carrinho que vai me conduzir por todo o longo da vida. O que você sugere para as pessoas que entram na era dos 30, 40, assim, você sugere para que ela se mantenha ativa e feliz consigo mesma? Conta para nós. Primeira coisa, Beth, é assim, encontrar uma atividade que gosta, né? Porque assim, as atividades mais importantes para a gente envelhecer bem, com a minha experiência pessoal, de acordo com o que a gente pesquisa, é o treino de força. Essa é uma que, se você tiver força ao longo do tempo, você não vai ter o que nós chamamos de incapacidade funcional. Então, ou seja, você vai se manter levantando do sofá, entrando e saindo do seu carro, levantando do vaso sanitário, subindo escada numa boa. Saindo da cama. Saindo da cama. Saindo da cama pode dar um... Que são o que nós chamamos na educação física de AVDs, que são atividades da vida diária. AVD? AVDs. Ah, que interessante. Atividades da vida diária. Porém, muitas pessoas, infelizmente, em função até mesmo da questão educacional delas, não têm o hábito de praticar exercício físico. Então, aí ele fala assim, eu não faço exercício físico, aí põe ela para entrar numa academia, ela não vai entrar de maneira alguma. Então, primeira coisa, encontrar uma atividade que gosta. Uhum. Se você gosta de dançar, vai dançar. Vai dançar. Se você gosta de alongar, vai alongar. E siga essa atividade como uma rotina. E a partir daí, eu tenho certeza que você vai se sentir tão bem que você vai sentir necessidade de acrescentar outras coisas. O corpo habitua, né? Exatamente. A partir do momento que você cria o hábito, quando você deixa de fazer, pelo menos para mim é assim, você tem a necessidade de fazer. Agora, quem nunca faz não cria essa necessidade. Exatamente. É que nem escovar os dentes. Uhum. Quando a gente era criança, os nossos pais pediam para escovar os dentes e dormir. Hoje a gente não consegue ficar sem escovar os dentes. Exatamente. Virou um hábito. Né? E atividade física do mesmo jeito. Você começa, e a partir do momento que você começa, você cria uma rotina, você começa a liberar químicas no seu corpo, e você se acostuma com essa química, e o seu corpo também se acostuma com isso, e ao longo do tempo você vai pedindo quando fica sem. É uma crença que a gente renova as células a cada 21 dias, né, do corpo. Eu ouço falar muito. Só que a gente nunca sabe quando é que está o início dessa renovação de células.
E que se você tem um hábito de pelo menos 3 meses, várias vezes você renovou suas células. Aí você implanta plasma em você esse hábito. Você crê nisso? Olha, a questão da renovação das células eu não sei te dizer especificamente, mas o que eu sei, que eu gosto de estudar um pouquinho, é sobre hábito. E hoje tem alguns hábitos que são considerados mais simples e hábitos que são considerados um pouco mais complexos, e esses mais simples podem levar até 21 dias, e outros mais complexos podem levar até 6 meses. Tá. E tem uma pesquisa pela Universidade de Londres mostrando essa questão um pouquinho de hábito, de quanto tempo dura, quanto tempo não dura, né? Mas a questão da renovação da célula, não sei o que eu me refiro é assim, se em 3 meses você renovou as células e está exercitando por 3 meses, de repente você parar, vai faltar alguma coisa na sua vida. Sim. Porque as suas células já se acostumaram com aquela atividade e criou-se esse hábito. Né? Acredito que internamente deve ter uma questão. Por exemplo, qual é a idade que realmente os nossos músculos começam a murchar se a gente não cuidar? Realmente, assim, quando a gente entra na faixa dos 40 para frente... Tudo é 40, gente! Quando entra, a gente começa a ter um declínio. Tá. De massa muscular, de força, de massa óssea e também nas questões hormonais. Né? E isso vai se acentuando a cada década. Então imagina eu com 70 quase 73... E tô aqui insistindo, né? Não tem como parar. Mas você tem um bom hábito, se você tem uma coisa, Beth, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o pessoal do Pinheiros. O ambiente do Pinheiros favorece muito as pessoas terem um estilo de vida saudável. Porque só o fato de você estar aqui, você já vê um jogando tênis, o outro caminhando, o outro jogando beach tênis, o outro fazendo pilates. Isso, por mais que você não queira, te contagia. E você sabe que tem uma frase que eu adoro, que é assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E aqui a gente tem a cada esquina do clube um exemplo de alguém que está se exercitando. Então você fala, por que não eu? E a gente acaba realmente. Já que nós estamos falando de estar aqui no clube fazendo tudo isso, a pessoa que faz em casa, pela internet, não tem assim, o mesmo estímulo de quem vem aqui fazer um wellness ou fazer o esporte de saúde. É fato isso? É um fato. Claro que o fato de você estar num ambiente onde você tem a oportunidade de conversar, a oportunidade de tomar um cafezinho depois, é muito melhor. Mas também, pensando como professor de educação física, o fato de ela estar fazendo em casa já é ótimo. Porque já é alguma coisa. Ela está saindo da estatística do sedentarismo. Tá. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram esses dias. Vai sair aqui no Instagram dele, pode perseguir aqui o Ivan. Falando que eu estou trabalhando com corrida um pouquinho para pessoas com 50 anos ou mais. E o pessoal fica preocupado, o meu pace é de 6 e pouco, 5 minutos do quilômetro. Gente, mais importante do que qualquer pace é você sair do sofá. Exatamente. Se você fizer uma caminhada, é mais importante do que qualquer velocidade. O importante é se movimentar. Então, em casa, mesmo em casa, é ótimo essa pessoa fazer. Deixa eu te perguntar, estou aproveitando para fazer uma consulta, tá, gente? Eu moro no 2º andar, mas meu carro fica 2 andares abaixo do térreo. Então, sempre que eu não estou de sapato alto, porque a tia está sempre de sapato alto, eu desço 4 andares e subo 4 andares. Isso representa alguma coisa? Mesmo que seja 2 vezes por dia? Demais. Sabe por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma recomendação, que eu não lembro o número exato agora, de número de passos por dia de acordo com faixa etária. Então, por exemplo, na minha faixa etária, que eu estou com 45, a recomendação são 10 mil passos por dia. Pessoal de 60 a 70, se não me engano, 7.500 a 9.000, uma coisa assim. Passos por dia? Passos. Aqui tem esses relógios hoje que é verdade. O número de passos, tem o celular e tal. Então, o fato de você subir e descer a escada favorece. Por quê? Porque volta aquele papo que a gente está falando do sedentarismo. O fato da pessoa estar dando um número de passos por dia significa que ela está se movimentando, mesmo que não esteja treinando. Porque, Beth, uma coisa muito importante é o seguinte:
existe a diferença entre atividade física e treino. E qual é essa diferença? A atividade física é esse número de passos. Se você vai no banheiro, vai no escritório, vai na lanchonete, Varre vai uma na padaria, varre uma casa, você deu o número de passos. Treino é uma coisa que você para fazer um exercício na intensidade e no volume adequado para a você. idade. Para a sua idade ou para você. Tá. O mais adequado Não é para importa a você. idade, né? Porque às vezes um de 60 pode fazer mais do que um de 30 que nunca fez nada. Sim, total. Gente, eu vou fazendo as perguntas e esqueço que eu tinha aqui algumas coisas para seguir, então vamos lá. A realidade é incontestável. Então, vocês de 40 e 50 a mais comecem a se cuidar. E o que é sarcopenia? Nunca ouvi falar sobre isso. Tem dois termos, que é dinapenia, dinapenia e a sarcopenia. A dinapenia é a falta da força de gerar força. E a sarcopenia é a diminuição do músculo, da massa muscular. Tá, que começaria aos 40. A partir daí, e vai acrescentando, vai agravando a cada década. Né? E esse é um problema muito sério que acontece hoje com as pessoas com 60, 70, principalmente 80 a mais. Tá. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo levantar do sofá, ou não consigo levantar do vaso sanitário, porque eu sou velho. Isso não tem nada a ver com o número na carteira de identidade. Entendi. Tem a ver com o estilo de vida. Tem a ver com o estilo de vida e com a má utilização do corpo. Por quê? Se você, mesmo com 90, 100 anos, tem uma pesquisa com nonagenários, eles pegaram 10 nonagenários numa casa de repouso, e eles tinham dificuldade para levantar da cadeira. Colocaram eles para fazer musculação, com uma intensidade a 85% da capacidade máxima deles, individualizada. 90 dias depois, 2 que estavam andando com bengala não andavam mais com bengala. Olha. E todos começaram a levantar melhor da cadeira. Mas isso é importantíssimo. Eu tenho até um depoimento. A minha mãe chamava Bela e era muito mais bela além do nome. Ela morreu com 97 anos, nunca fez uma ginástica, porque imagina, ela nasceu em 1920, naquela época nem tinha academia. Ela morava numa casa muito grande e ela subia e descia 3 andares. Se ela quisesse na lavanderia, eram 40 degraus. Se ela quisesse... Ela faleceu dormindo, ela não teve Alzheimer, Parkinson, diabetes, pressão alta, nada. Simplesmente por ter passado a vida subindo e descendo a escada diariamente inúmeras. Não tinha, imagina, celular não tinha, e nem telefone sem fio. Então, se tocasse o telefone no quarto, ela tinha que correr no escritório para atender, porque não tinha nem extensão, gente. Sim. Isso é um exemplo claro de como, no mínimo, se exercitando dentro de casa, já está valendo. Sim, e você falou uma coisa que hoje, Beth, é uma coisa que tem saído muita pesquisa em relação a isso. Eu não sei se você percebeu, mas tem aumentado muito o número de pessoas com problemas de doenças demenciais. Demência. E a falta de exercício vai facilitar isso. E estão associando, já é associado, falta de força dos membros inferiores, uma ligação com problemas demenciais. Ó, então agora eu já vi na minha... Porque assim, uma coisa vai conectando a outra. Dizem que o nosso intestino é o segundo cérebro. Isso já está provado. Se você cuidar daqui, você está cuidando. E que a batata da perna, ela tem que ser bem firme, bastante massa, porque ela que ajuda a bombar o coração, né? Ela contribui para o retorno venoso. Não é? E isso é um fato, né? É um fato. Se você fala, nem que seja andar de bicicleta ou andar a pé, andar já é uma coisa interessante. Sim, demais, demais. O corpo humano, Beth, ele, vamos considerar como ele uma máquina. Ah, sim. Né? E se você pegar uma máquina, vamos pegar um carro. Se você tem um carro, você compra um carro zero hoje, e você anda ali poucos quilômetros por dia, faz as manutenções, deixa ele guardadinho, ele vai se preservar, né? Porque está usando pouco. Já ao contrário, se você usa muito o carro, ele desgasta. O corpo humano é diferente. O corpo humano, se for pensar como uma máquina, é a única máquina que se fica parado, estraga. Estraga. E cresce para os lados. É como, por exemplo, um barco parado no pier e você não tira, vai criando craca na hélice. Quando você quer que ela funcione, não funciona mais. Ela já não funciona. É isso aí. Conte pra mim,
Na longevidade, a gente tem dois termos, o lifespan e o health health span. O que é isso? O lifespan, Ele traz umas coisas aqui, gente, que eu tenho que perguntar, tá? o lifespan é o tempo de vida hoje, está relacionado à sua longevidade, o quanto você vive. E o health span é como você vive durante esse tempo de vida. Se você tem uma vida saudável. Porque você viver, chegar até os 90 anos, tudo bem. Agora, como você chegou até os 90 anos? Esse é o termo de hoje que está surgindo, porque as pessoas estão vivendo muito mais. A nossa expectativa de vida está aumentando cada vez mais e as pessoas estão pesquisando isso. Estão pesquisando pessoas que vivem muito bem, pessoas que não vivem tão bem, mas estão vivendo. Então, o lifespan está relacionado ao seu tempo de vida e o healthspan está relacionado a como você vive. E não é só a importância da alimentação, ela tem que estar associada ao exercício físico, né? Eu costumo usar 3 pilares Então, para orientar os meus alunos. Você precisa ter o treino certo, na intensidade adequada para você. Precisa ter a quantidade de sono adequada para você e precisa ter a alimentação adequada para você. São 3 pilares e cada pilar desse tem os seus subitens, claro, né? Sim. Mas se você ajustar muito bem, você comer bem, se você dormir bem e você treinar bem, olha, você já eliminou um monte de doenças. Eu percebo assim, eu não sou perfeita, eu tenho uns pecados, como chocolate. Normal, tá? todo mundo. Mas eu procuro me alimentar adequadamente. Me perguntaram assim, quanto tempo você vai ginástica? É genética que você está assim, eu não saio do peso, acho que desde que eu nasci eu peso 60 quilos, 60,5 então. Por quê? Eu faço exercício, eu dançava balé, daí fui fazer jazz, aí depois dos 35 comecei a ter essa rotina, que eu não sou uma atleta, gente, não sou, mas eu pratico, eu tô aqui no clube, eu danço 2, 3 vezes por semana. Sabe há quanto tempo eu não tomo um remédio? Mais de 10 anos, eu não tomo remédio. Se você perguntar assim, você tem 72 anos, que doença você já teve? Nenhuma. Eu nunca fiquei doente. Por quê? Eu cuido de exercitar esse carrinho, alimentação e a outra coisa que falou? Sono. O sono. Quantas horas para minha idade? Na verdade, assim, esse número de horas é muito complicado, né? Porque é muito particular de cada pessoa, mas a recomendação é de 7 a 8 horas, né? A recomendação geral é de 7 a 8 horas por dia. Você é um estudioso dessa matéria, longevidade, 40 a mais, 50 a mais. Qual é o seu diferencial como professor de educação física, como treinador? Olha, o meu diferencial, eu vou dizer hoje, são 2 coisas, eu acho, que é o que vem proporcionando o resultado para os meus alunos. Primeiro, que é uma coisa que a maioria tem muita dificuldade, é gostar de estudar. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Então Quem procura conhecimento é sábio, gente. Então eu tenho muitos livros de saúde, artigos e tal. E o segundo ponto, que essas coisas que eu leio, eu aplico. Então quando uma pessoa me contrata, eu faço um planejamento de no mínimo 16 semanas, onde eu coloco todas essas coisas que eu li em prática com aquela pessoa. Então, a pessoa vem, eu faço uma avaliação com ela, dessa avaliação eu analiso o nível de condicionamento físico atual dela e a partir daí eu prescrevo treino. E você tem tido resultados? Tem cases de sucesso? Muitos. Tenho N histórias para contar. Uma delas, por exemplo, uma senhora aluna minha que quebrou o fêmur, aliás, antes de ser aluna minha, né? Ela quebrou o fêmur e aí eu fui contribuindo na recuperação dela. Bom, estamos há 7 meses, já tem 83 anos, já está andando sem bengala. 83 anos? Mas o treino dela é suave. Gente, ele tá falando essas coisas, dá até vontade de contratar o cara, fala. Você atende aqui no Clube Pinheiros, você é responsável, trata lá do, como que chama? Esporte e Saúde. Programa Esporte e Então, Saúde. no Clube Pinheiros tem um departamento que só cuida. Conta um pouco aí desse Esporte e Saúde pra gente, porque eu tenho um monte de amiga que faz, né? O Esporte e Saúde é um programa voltado para as pessoas com... Na verdade, é aberto a partir dos 40 anos. Tá. Que nós temos 4 professores de educação física, temos uma nutricionista e uma cardiologista.
Então a pessoa, quando ela entra no programa, ela passa pelo cardiologista, e aí o cardiologista vê se ela está ok para participar do programa, e ela recomenda uma frequência cardíaca de treino. Por quê? Porque a aula, ela tem uma parte indoor, que é na sala. Lá na academia, no prédio, né? No prédio, que a gente faz um trabalho de força, flexibilidade, equilíbrio. Aí a pessoa sai para fazer uma caminhada, ou corrida, ou pedalada, que tem bike lá também. E aí faz entre 20 a 25 minutos dessa recomendação do treino aeróbico com a frequência cardíaca da cardiologista. E aí depois volta para a gente fazer um volta calma. Faz um alongamento para voltar ao ritmo interior e aí vai para casa. E quantas vezes é recomendado fazer esse tipo de... Olha, vezes, 3? A gente recomenda fazer pelo menos 3 vezes por semana. Por semana? Por semana. Já estou pondo aqui na minha agenda. Como é que eu vou arrumar tempo para fazer 3 vezes por semana isso aí? Porque é realmente muito convidativo. Você percebe aqui algumas pessoas, que eu não gosto de falar de idosos, mas pessoas que não são mais tão jovens, que tem uma disposição, gente de 80 anos jogando tênis, que fazem, vão lá e fazem. Isso é muito... Não, eu lá, penso assim, ó, você tem um cabelo, Fábio? Só interromper um depoimento legal. Fábio. No programa Esporte Saúde tem uma senhora, que é a Ana. Ela fez na semana passada 95 anos. Não, Ela participa Ana, parabéns! E ela participa do programa há 20 anos. E até o ano passado ela vinha de carro sozinha e mora sozinha. Meu Deus, que espetáculo! Cabeça excelente, caminha super bem. E aí a gente vê. Ela tem um remedinho dela, que é toda segunda, quarta e sexta, ela não falta no programa de Esporte Saúde. Que belo exemplo, então parabéns, hein? Puxa vida! Bom, o que tem mais influência para viver melhor? É o exercício físico ou a nutrição? Essa é uma pergunta que realmente, assim, não tem pesquisas em relação para provar isso, né? Mas eu vou falar experiência pessoal do que eu vejo, do que eu leio. Para o emagrecimento, que hoje é um mercado muito forte da educação física, né? A alimentação tem um peso muito grande, ela tem uma influência muito grande. Mas na longevidade, acho que a atividade física tem um peso maior. Sabe por quê? Eu cheguei a essa conclusão. Vamos dar um exemplo que você se alimenta muito bem todos os dias, mas você não tem força para levantar da cadeira. Mas você não tem força para levantar do prato sanitário. Não tem força para sair ou entrar no carro. E força não se compra na farmácia. Não mesmo. E nem no supermercado. Força você tem que ir para musculação e fazer exercício. A musculação, quando eu falo musculação, não falo a sala de musculação, tá? Você pode fazer em casa, pode fazer no parque, pode fazer... O próprio Pilates o Pilates é força, gente. Eu senti uma diferença enorme. Eu estou há 2 anos fazendo Pilates com a Lil e com a Mônica. Tudo colega, gente. Já viraram amigos, já vieram ao Sintonia. A Flávia e o Renaldo também já vieram ao Sintonia. E o que eu percebo? O Pilates, eu saio de lá com dor. Não tem aparelho nenhum. Tem que usar acessórios, mas não tem aparelho de musculação. Sim, porque a gente aprende na faculdade, tem uma matéria chamada biomecânica, que a gente aprende um pouquinho sobre física, né? E a gente, com os materiais e esses estudos, a gente consegue usar o peso do corpo e a gravidade a nosso favor. E aí que já vira uma sobrecarga bem intensa, dependendo do material que a gente utiliza. O que você falaria aqui para aquela pessoa que está nos assistindo e fala assim, ai, mas eu tenho uma preguiça de fazer ginástica, qual é uma viradinha de chave, uma palavra que você estimule essa pessoa a partir de hoje, para gerar algo por ela, né? Olha, 1 grama de prevenção vale mais do que 10 quilos de cura. Então você começa... Peraí, adorei essa frase, fala mais devagar olhando para o nosso internauta, como é que é? 1 grama de prevenção vale mais do que 10 quilos de cura. Que lindo isso! Então, o que eu recomendo para você? Se você tem dificuldade para começar, comece com 5 minutos por dia. Comece com esse número de passos. Pega um relógio, pega o seu celular, estipula 5.000 passos por dia. E dê 5.000 passos por dia. E aos poucos, conforme você for se sentindo bem e percebendo o benefício que você está
sentindo você, vai acrescentando outra atividade, mas comece. Comece com 2 minutos, comece com 2 flexões de baixo, comece com 5 levanta e senta da cadeira. Aquela senta e levanta. Ó, gente, é assim, ó, isso aqui já é um exercício, né? É isso aí. Começa com 5. Aí na semana seguinte, faz mais 6. Na semana seguinte, faz 7. E assim vai. Se desafia, né? É isso aí. Se desafia. E pensa bem, Beth, quanto tempo vai demorar para fazer 5 levantes? Levantamento. Quanto tempo vai demorar para você pegar, dar uma espreguiçada, dar uma alongadinha para simplesmente alongar sua musculatura? Tem gente hoje que não consegue se vestir por falta de meia, de alongamento. E se você fizer simplesmente levantar e fizer esse movimento todos os dias, 10 vezes, tentar encostar a mão no chão, já vai melhorar. E dizem também que a gente deve flexionar bem o tornozelo, porque a maior parte das quedas se dá porque não tem flexibilidade aqui, a pessoa acaba quebrando qualquer coisa que não tem essa flexibilidade. E se todo dia você também fizer, levanta na ponta do pé e abaixa, já... Perfeito, já bom. Já ajuda. Você falou de alongamento, eu queria complementar, porque nós somos um talk show. Eu faço aqueles ritos tibetanos. Sim. São só 5 movimentos e que eles mexem com os feixes musculares da gente, além de alinhar os chakras, que já é algo assim maravilhoso. Desde que eu nasci, eu meço 1,54 m, tá? Depois que eu passei a fazer regularmente os ritos tibetanos, que não levam 20 minutos, rapidinho. É rapidinho. Eu não preciso vir aqui para fazer, eu posso fazer no meu quarto. São movimentos assim, super simples. Você acredita que eu cresci 2 centímetros na minha idade, que é a idade que você encolhe? Acredito. Então, se você quiser saber sobre os ritos tibetanos, é só colocar na internet e ler o livro do Peter Kelder, Fonte da Juventude. Que legal. É maravilhoso. Lá tem o desenho, você lê a história do cara, como é que se processou, e passa a fazer também, até você criar coragem de poder fazer exercício. Aí você pode falar assim, mas eu não sou sócia do Clube Pinheiros, que é esse lugar maravilhoso e onde tem todo esse programa do Ivan. Na realidade, existem praças, você pode andar na praça. Quantas praças que hoje tem aqueles equipamentos simples? Não sei nem dizer o número, mas tem muitas. Já E isso em todas as regiões de São Paulo, do Brasil, né? Tem. E outra coisa, se não tem a praça, tem a cadeira em casa. Se não tem a praça, tem um quilo de feijão, né? Que você pode levantar acima da cabeça e volta, coloca o feijão no chão, depois pega do chão. Isso já conta como exercício. E uma coisa que as donas de casa às vezes reclamam ao longo da vida, né, Ivan, que é fazer supermercado toda semana, tem que carregar a sacola. Gente, quando eu pego aquela sacola, porque eu faço supermercado, tá? Quando eu pego a sacola de supermercado, 6, 7 sacolas, põe no carro, depois estou guardando aí, eu estou fazendo exercício. Exatamente. Eu não acho ruim de nada. Exatamente. Já é um tipo... E é um baita exercício. Não é? É um porque não é, exercício. Você compra uma melancia, meu. Porque você tira da prateleira, põe no carrinho. Tira do carrinho, põe no caixa. Tira do caixa, põe no carrinho de novo. Aí põe na sacola, aí põe no armário. O Ivan, agora essa história de pedir a compra e chegar e entregar em casa, nunca fiz compra online, porque eu vou deixar de me exercitar. Então, reclamar, gente, quem reclama, clama 2 vezes. E aquilo que você reclama vem mais do mesmo. Ao passo que você fala, gente, que delícia, eu tô carregando essa sacola, eu tô aqui, tá fazendo músculo. Pensa nisso. Bom, e o músculo? Tem memória? É verdade isso? Porque o músculo tem memória. O nosso corpo, de uma certa maneira, ele tem um lastro, né? A gente tem um lastro que a gente herda. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falei aqui que o ambiente favorece muito Pinheiros, porque as pessoas que nascem e crescem aqui, têm a possibilidade de passar a sua infância aqui dentro do Pinheiros, ele participa de muitos esportes. Então você já inseriu esse DNA na pessoa, esse hábito. E claro que a pessoa que tem um condicionamento físico melhor, a pessoa que tem uma massa muscular, ela responde melhor para várias outras coisas. Tem uma pesquisa que eu sempre mostro que as pessoas que têm mais músculo e força têm, se eu não me engano, 60% menos chance de desenvolver qualquer tipo de doença.
crônicas não transmissíveis, que são hipertensão, diabetes, câncer e tal. A sanidade mental. E por aí vai também. Então, assim, o músculo, a musculatura, o nosso corpo de maneira geral, ele tem, quando você tem um estímulo, você carrega isso. Mesmo que você pare depois por um tempo, se eu pegar, por exemplo, você fez atividade física a vida toda, e uma pessoa na mesma faixa etária que a sua que não fez, além de vocês estarem todas completamente diferentes, fisicamente, mentalmente, disposição, tudo é diferente, se colocar as duas para treinar num programa, você vai responder muito melhor que ela. Ela vai evoluir muito rápido, porque ela está saindo do zero, né, e vai evoluir, mas a sua resposta vai ser muito melhor que a dela. Ela provavelmente vai ficar muito dolorida, vai talvez não sentir tanto prazer na atividade, porque já está numa faixa etária que às vezes está sentindo dor demais por não ter feito anteriormente, e assim vai. Eu confesso para você que eu prefiro muito mais dançar, até a gente já se encontrou vocês dois dançando lá, né? Eu gosto muito de dançar. E você fala assim, você adora fazer ginástica? Não adoro. Mas quantas coisas a gente tem que fazer na vida para obter algo melhor que a gente quer, né? Então, não tenha preguiça. Pensa assim, se você tem esse caminho que Deus me deu para atravessar essa vida que nós estamos, cuida dele, gente. É isso, é verdade. E assim, a gente é professor de educação física, eu fui atleta, eu tenho consciência, eu sei a importância, mas mesmo assim tem dia que não quer. Tem dia que não quer. Então, por exemplo, musculação é uma atividade que não é a atividade que eu gosto mais. Eu sei da importância, mas não é a atividade que me dá mais prazer. Quando eu estou naquele dia que eu estou com muita preguiça, normalmente eu tenho 3 séries de 15, por exemplo, para fazer, eu vou lá e faço, eu me proponho aí fazer só uma série. Tá. Só que chegando lá, eu acabo fazendo 2, 3. Porque se começa, a sensação de bem-estar é tão boa, que fica aí você fala assim, poxa, vou... É como a fome, às vezes você está sem fome, mas você chegou, viu lá algo apetitoso, você passa e acaba comendo. A comer. Ivan, você se sente numa missão nesse plano aqui, com tudo isso que você faz, que você recomenda? Olha, a verdade, Beto, é que eu caí de paraquedas no público 60+. É mesmo? Eu estava morando em Fortaleza, e aí trabalhando com emagrecimento, e aí decidi voltar para São Paulo. E aí a minha esposa recebeu uma proposta para vir trabalhar na caminhada aqui. E ela não tinha tempo. E eu, como tinha acabado de chegar, estava com tempo livre, vim substituir o professor na época. Tá. E a partir daí, na minha cabeça, eu falei, o público 60+ é o público que nem eu aqui, fazer um treino igual eles e vou adaptar, né, um pouquinho mais leve e tal. E o que aconteceu? Aconteceu que quando eu comecei a estudar, eu vi que eu estava completamente errado. E o público 60+ tem algumas particularidades que os professores precisam entender. E o público 60+, que é saudável, tem outras particularidades que os médicos, fisioterapeutas e professores precisam entender. Que vem evoluindo muito nisso. E aí, quando eu comecei a trabalhar, para ser sincero, muito mais pela oportunidade do momento, né? Que apareceu tal. Todo mundo precisa trabalhar, né? Precisava, tal. Mas depois eu comecei a entender, comecei a me apaixonar. E hoje, realmente, assim, eu vejo que eu realmente tenho uma missão de melhorar cada dia mais a vida das pessoas. Eu percebo assim na energia, eu adoro essa coisa da energia, porque nós temos energia pura, que você faz com amor. E não à toa que o seu nome é Ivan Paixão. Olha isso que lindo. Eu quero te oferecer isso. Eu sei que as pessoas não têm mais onde colocar CD, mas como eu falei para ele, põe na prateleira e lembre-se que a Tia Beth trouxe você aqui para estimular você, seja você 30, 40, 50, a poder começar a cuidar do seu corpo, né? E eu agradeço ao Clube Pinheiros por estar me dando a oportunidade de fazer essa entrevista num lugar tão lindo, tão agradável, e você de ter dado seu tempo, tá? E queria agradecer ela, como está achando? Fabiana, obrigada, viu? Tem uma pessoinha ali atrás que está fotografando a gente. Obrigado por você nos ajudar aqui. Obrigado pela sua presença. E você sinta-se bastante estimulado.
Porque eu tenho 72 anos, eu não faço o ideal ainda, por falta de tempo. Por de show, palestra. Mas eu gostaria de ser aluna desse cara aqui do meu lado. E aguarde, hein? Quando eu tiver uns 75, você pode anotar lá que eu vou estar com você. Estamos aguardando lá, Beth. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha acrescentado com o conteúdo e reforçando ainda mais. Se você ainda não se movimenta, qualquer coisa que você for fazer já vale como movimento. Ao invés de você ir na padaria de carro, vá a pé. Exatamente. Ao invés de você pegar o elevador, vá pela escada. É o que eu faço. E assim já vai contar como movimento e vai contribuir muito para a sua saúde. Gente, eu super agradeço vocês estarem com a gente. São 389 programas sem nenhuma má notícia. E eu faço um apelo. Meu canal do YouTube, ele tem milhares de visualizações. Só que eu preciso que você compartilhe cada programa que você gostar, porque tem todos os assuntos. Eu trago tudo aqui. Desde tarô, numerologia, medicina chinesa, sexologia, tudo eu trago esse programa. Hoje eu trouxe saúde, como cuidar da nossa massa. Compartilha, que você vai estar ajudando a gente a melhorar o mundo, né, Ivan? Claro, com certeza, é isso aí. Valeu! Valeu! Até a próxima semana e obrigado pelos seus comentários. Beijo, pessoal. Tchau.